meu boa noite, super carinhoso, nesta noite de quinta-feira, em que já está se tornando uma tradição, todas as quintas às 19h30, a nossa live com foco em saúde e bem-estar aqui no Espaço Devi. E hoje nós estamos trazendo a doutora advogada Denise Godoy dos Santos. Ela que é advogada e facilitadora de constelação sistêmica ou constelação familiar sistêmica. E então eu estou aguardando a doutora Denise solicitar aqui a sua entrada. Já estamos. Bem, muito obrigada pela tua presença. Oi, Fátima. Olá. Oi, Fátima. Oh, mas que prazer, Denise. Que tal? Tão feliz de poder estar concretizando nosso sonho, nosso desejo, nosso planejamento aqui hoje nessa noite. É verdade, também estou bem contente. Tu poderia vir um pouquinho mais perto da tua câmera? Posso? Tu vai me ouvir. Tá aí? Então. Isso, não Muitos amigos, nossos amigos, muitos participantes, muito obrigada pela presença de todo mundo. E eu, Fátima, aqui, Denise, representando hoje o Espaço Devi, né? Eu já estava dizendo que a nossa live está acontecendo sempre com foco em saúde e bem-estar, todas as quintas-feiras, durante esse período. E apenas transferimos para a live o que nós já fazíamos há um bom tempo, com o objetivo de conectar as pessoas e de provocar um despertar em diversas áreas ainda não conhecidas pelo nosso público. Então, de forma que cada palestrante pudesse estar colaborando com o despertar em várias áreas da saúde, do amor próprio, na área do autoconhecimento, certo? Então, por isso, a gente te recebe hoje aqui, eu já apresentei, tu já tens um período longo no trabalho na área do direito e sentiu vontade de ir além, para prestar um melhor e um maior serviço a quem te procura, não é, Denise? Isso. Então, antes de eu te entregar totalmente a palavra, eu quero explicar para estes nossos parceiros e nossos ouvintes nessa noite, dizer que a nossa live é sobre o pensamento sistêmico nas relações familiares e nas práticas jurídicas. Só poderia, né? Uma advogada, então entrando não somente naquela que a gente está mais habituada a trabalhar lá no Espaço Devi, mas também nas práticas jurídicas. E para o público que está a primeira vez, eu gostaria de dizer que o Espaço Devi ele tem como propósito contribuir com o processo de transformação interior e exterior do indivíduo, através de um olhar holístico, com atividades, ações, muitos profissionais atendendo em várias áreas terapêuticas, também produtos, tudo isso visando uma melhor saúde física, emocional e mental e também espiritual. Então aí, por que o Espaço Devi falando hoje com uma advogada e preocupado com práticas jurídicas? Então eu quero dizer para vocês que eu entendo o indivíduo estando bem emocionalmente, sabendo qual é o seu papel e trabalhando bastante as suas emoções, ele vai, consequentemente, estar trabalhando a sua saúde como um todo. Então, por isso, nós ousamos também
introduzir esse assunto na nossa jornada Despertar do Espaço de Vida, doutora Denise. Eu não sei se você está percebendo aqui que o teu microfone, acho que está com microfonia, né? Ai, que pena. É. Então, vou tentar. Acho que agora melhorou, não? Melhorou, né? Vamos ver se melhora. Melhorou? Carol, queres que eu coloque o fone? Tá bom agora? Ficou melhor? Então, a gente não tem como saber se o pessoal não nos falar. Melhorou. O Marco já disse ali que melhorou. Então, Fátima, eu não sei se foi, então, se eu consegui me expressar direitinho com relação ao propósito do Espaço de FI e o porquê nós estarmos abrangendo esse assunto aqui sobre constelação sistêmica e também na prática jurídica, porque nós gostaríamos sempre de estarmos nos referindo ao indivíduo saudável emocionalmente, fazendo com isso a sua família e o seu meio também mais saudável. Então, doutora Denise, está me ouvindo agora bem? Estou bem, tá? Não, agora ficou perfeito. Então, estou muito contente, né, pelo teu convite, Fátima, de poder vir compartilhar um pouquinho, né, com vocês, fazer essa troca, né, de trazer um pouquinho do pensamento sistêmico para ti, né, também, e de como isso influenciou na minha vida e me auxiliou, né, me auxilia desde 2017, quando eu conheci, através das constelações familiares. Eu sempre fui muito ativa, assim, na busca do autoconhecimento, né, e quando eu conheci as constelações, elas revolucionaram a minha vida, porque eu passei a entender como os nossos mecanismos internos funcionam, né? E que nós não... a gente sempre pensa assim, tu tem livre-arbítrio para fazer as tuas coisas, tu é adulta, tu faz, tu decide. Não, gente, a gente não decide quase nada, assim, de livre-arbítrio, né? Nós estamos tão vinculados à nossa família, né? À nossa ancestralidade, aquilo que nós carregamos dentro da gente, que nós já trazemos, né? Da nossa história, e que quando a gente vai decidir alguma coisa ou reage, né, às coisas que nos acontecem, muitas vezes não somos só nós sozinhos, né? Somos nós e todo um sistema familiar que vem atrás de nós. E quando a gente conhece esse sistema que está atrás de nós, nós podemos ou permanecer nele, né? Ou deste lugar agora, sabe, de forma consciente, fazer algo diferente, né? Então, assim, dentro desse sistema, ou dentro das constelações, eu tomei contato com as ordens, né, com as leis sistêmicas, que são as ordens do amor. E aí, sim, era o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. Dentro do pertencimento, foi o que eu mais, assim, me identifiquei, né? Que tudo faz parte. Quando a gente diz tudo faz parte, nós pertencemos a um sistema, e o nosso primeiro sistema é o sistema familiar. E o nosso sistema primeiro, né, de origem, são os nossos pais. E aí? Eu tomei contato pela primeira vez, eu acho, de uma forma mais intensa com os meus pais ali. Porque eu percebi que toda a força da vida que eu tenho veio deles. E de uma forma... A hierarquia. Exatamente. Aí já entrou. Também, isso. E aí, de uma forma assim, sem julgamentos, né? Porque antes eu entendia, via, né, pai e mãe como figuras que tinham que nos dar amor, nos dar carinho, e às vezes não davam daquela forma como a gente idealizava, né? E na verdade, eu percebi que eles já tinham me dado tudo que eu necessitava, porque eles me trouxeram à vida. E aí tu toma, né? Pela primeira vez tu consegue... eu consegui enxergar meu pai e minha mãe como um homem e uma mulher, né? E que nós somos frutos, então, de homem e mulher. E isso é o que nos traz, né, para a vida, para que a gente siga. E eles não precisam
não precisariam daí me dar muito mais que isso, e eu já poderia ser grata só por estar na vida. E muitas vezes a gente não reconhece isso, né, com os nossos pais e o que eles nos passam. E também eu percebi que muitas das minhas reações estavam ligadas a tudo aquilo que eu havia vivido, né? E o que eles haviam vivido também, porque o que eles nos passam, e aí sim está ligado à nossa ancestralidade. Então é uma coisa de cadeia, né? Que vem se repetindo. E aí eu comecei também a trabalhar com, né, nas constelações. E o que a gente vê muitas vezes é que as pessoas elas vêm e quando se abre um campo, elas não identificam pai nem mãe, né? Elas dizem, mas eu não tenho pai porque meu pai me abandonou, né? A minha mãe, eu nasci e ele foi embora, então eu não tenho pai. E aí a pessoa cresce e ela vai buscar algo e ela nunca encontra o que ela busca, né? Ela sempre vai em busca de algo que não acha o que ela quer. E aí quando a gente coloca isso num campo, que tu vai olhar, tu vai ver que na verdade o que ela está buscando é aquele pai que faltou. E quando ela consegue olhar para aquele pai, não com a presença, né? Ele não esteve presente, mas ela consegue entender que ela só está ali porque houve um pai e houve uma mãe que conceberam, né? Conceberam ele, e só por isso ele está aqui, ele consegue olhar para esse pai e consegue agradecer, consegue sentir a força da gratidão. E aí hoje, quando eu estava, né, pensando aqui para a gente conversar, eu imaginei assim, um pequeno exercício, não é bem um exercício, mas imagina um homem e uma mulher, né? E aí a gente pode pensar no nosso coração, que é a força da nossa vida. Aqui, então, um homem e uma mulher. Aí vamos fechar a mão aqui, olha só, o coração, respira e traz ele para cá. E sente, tum, 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 homem, mulher, homem, mulher. E aí tu vai trazendo isso para ti. E tu vem crescendo. Percebe como isso tem força? Quando a gente consegue tomar os nossos pais, então, desta forma, tu vem para o teu lugar e para a tua raiz. E aí também nós percebemos que nós somos frutos de amores, né, que eles são imperfeitos. Nós podemos ser imperfeitos também, né? E assim que as relações elas vão se criando, porque Bert Hellinger, que foi quem trouxe, né, essas leis, que as leis sistêmicas, ele dizia assim que o perfeito está pronto, tá pronto e então está morto. Que só o imperfeito é o que nós estávamos falando nos nossos encontros, né? Exatamente. Assim, então, nós paramos com as expectativas, sim, com as cobranças, com as idealizações, e é o que é. Isso, o imperfeito é o que pode evoluir, né? Sempre tu pode evoluir porque tu vai crescendo dentro do imperfeito. Bom, aí quando eu tomo consciência, né? Então, que eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, e quem eu sou? Eu sou primeiro filha. E sabendo do meu pai e da minha mãe dentro do meu coração é o que tem de mais forte dentro de mim, então ele é o maior. E aí eu sou pequena. Né? Aí entra o reconhecimento da hierarquia. Sim. Que aqui entra é uma das leis sistêmicas. Que é uma das leis sistêmicas também, exatamente. Aqui eu sou pequena. E quando eu estou neste lugar de pequena, né, eu consigo olhar para o todo e aí passar de filha para mulher, onde eu posso então encontrar o meu companheiro,
E aí criaram outro sistema, que vai ser o meu sistema familiar, onde eu sigo a vida. Porque esse é o objetivo, né, vou dizer, da vida, dos pais, né, da gente, é levar a vida adiante. E o que acontece, Fátima, quando muitas vezes a gente para em algum lugar dentro dessas ordens, né? E aí depois eu vou chegar no lugar onde trava em algum lugar. E aí daqui a pouquinho eu vou chegar no dar e receber, né? Mas então, ainda entre no pertencimento e hierarquia ali, o que acontece? Muitas vezes os filhos, eles primeiro, quando não reconhecem então os seus pais nessa força de grande, porque a gente às vezes vai para aquele julgamento, meu pai bebia e ele não estava sempre muito em casa, ele era muito ausente. Então, quem realmente lá em casa, quem valia era minha mãe, né? E o pai era aquilo ali, nunca teve muita importância. Eu estou excluindo, né, ele, um pouquinho da minha vida. Automaticamente excluindo, não reconhecendo e não podendo dar a continuidade a partir dali. Também dessa força. E eu já perco a minha primeira força, né? Aí, esses pais, outro exemplo daí de pertencimento, esses pais têm o primeiro filho e o primeiro filho morre. Ou é um aborto, ou é um nascimento. Ou é um acidente. Mas aquele primeiro filho, vamos dizer, ele morreu. E aí depois vem o segundo filho. Só que aquele primeiro filho que morreu, aquela dor, ela é tão forte, ela é muitas vezes tão intensa, que esse primeiro filho, ele sai de cena. E aí aquela criança que chega depois, né, ela vem e ocupa um lugar de primeiro. Né? E aí, essa criança que está nesse lugar aqui, ocupando o lugar daquele irmão, né? Porque ele saiu de cena, ou ele não existe, ela pode crescer e lá adiante ela vai estar também perdida ou revoltada ou com alguns problemas e tu não sabe por que eu não entendo, porque o meu filho ele tem tudo, o que está acontecendo ali? Quando a gente traz isso para um campo das constelações, você vai acabar percebendo que aquela pessoa, né, aquela criança, ela olha para um lugar. E qual é este lugar? O lugar desse irmão que não está ali. E aí, neste momento, né, quando se for, ou a mãe vai conversar, eu não entendo porque meu relacionamento com meu filho não tá, não vai, né? Quando essa mãe, ela percebe que esse filho está olhando para aquele lugar, e aí ela olha e diz, meu filho, eu vejo você, eu sinto a dor da sua perda, ela integra esse filho dentro do coração dela e recebe ele, né? Você faz parte, Acolhe. Exato, acolhe. Você é meu primeiro filho, e aí aquele primeiro vem para o lugar de segundo, esse é o seu irmão, seu segundo irmão. Esse segundo tira um peso de cima dele, né? Porque agora ele pode ser quem ele é. Percebe? Percebe? Como faz sentido e começa a ir para o lugar. Como começa a ir para o lugar. E aí eu acho interessante também colocar um outro exemplo para vocês, assim, do que acontece em campo também, nessas questões de exclusão, e às vezes a gente não dá bola para isso. O casal, então, também tem um casal e um filho. E esse filho, essa filha, agora vamos lá, né? Ela briga com o pai. E não se entende, não adianta. E ele vem constelar. Não entendo por que esse meu relacionamento com essa minha filha, ele não vai para frente. Não consigo entender, né? Aí abre o campo e entra uma terceira pessoa no campo. E ele disse, eu tinha um relacionamento anterior, antes de casar, com a minha esposa. E não terminou bem. Houve muitos sofrimentos naquela separação. E aí essa filha, tu percebe que ela está olhando para aquela mulher. Porque
por conta da separação daquela mulher, este homem encontrou a outra mulher, casou e teve esta filha. E aí essa outra mulher saiu de cena, foi excluída, e isso tudo é muito amor, tá, gente? Não é, assim, isso tudo é uma... Essas leis, elas envolvem tudo, é muito amor. Ela saiu, e aí por amor, né, ou por respeitar essa pessoa que foi excluída, essa filha olha para aquela. E quando este homem, então, consegue olhar para aquela mulher e dizer, eu sinto muito, né? Eu não te amava mais. Eu agradeço o tempo que nós permanecemos e vivemos juntos. Você foi importante para mim, mas agora eu sigo por mim e você segue por você. Liberta. E o campo descansa. E a relação, ó, começa a fluir de um lugar bom de novo. E isso tudo envolve pertencimento. Como é grande, né? Como é grande, como é essa energia, muito, né? Como é um campo de um emaranhado de energias que a gente não para, não toma consciência. Que bom que está vindo agora esses conhecimentos, que bom que o Bert Hellinger, que eu admiro e respeito muito, e ainda há matérias e há registros de que isso não é científico. Se isso, né, a constelação familiar dá para se reaplicar. Ela passa e aí, quando eu estou conversando aqui com vocês e falo isso dentro das práticas jurídicas, principalmente, e aí tu não precisa ser constelador, né, para os meus colegas que estão me ouvindo aqui, só saber essas 3 ordens, né, essas 3 leis, elas, quando o teu cliente chega e tu senta para conversar com ele, primeiro tu já vai tendo essas ordens dentro de ti, e integrando elas contigo, tu já te conhece, né? Então, deste lugar, tu já vai olhar para o teu cliente diferente, porque tu vai enxergar nele, além dele, todo um sistema dele, né? De como ele chegou para ti. Então, quando ele começa a te contar a história dele, você ouve com outros ouvidos, né? Porque você está ouvindo ele agora com o ouvido de quem tem uma história, e não com aquele ouvido de quem chega, porque às vezes o que acontece, né? Chega, a gente começa a escutar e já vai estar pensando na solução, no artigo, como é que a gente vai fazer para defender, tá? E vai só no foco do que é, né? E não. Quando tu tem essa ferramenta, né? Quando tu consegue agregar isso também, tu ouve o teu cliente de um outro lugar. E aí a empatia, né? Então tu consegue olhar para ele ali, tu percebe o que ele está passando, não te envolve dentro do problema dele, não toma aquela dor para ti, porque se tu já viveu algo parecido com o que ele está passando, tu consegue saber o que é meu e o que é dele. E aí quando eu vou peticionar, eu peticiono com o que é dele. Né? Eu não vou trazer para mim algo e aí as coisas ficam mais limpas, né? Porque eu estou aqui numa sintonia neutra para trabalhar. Né? Então, isso também. E aí eu venho para um bom lugar dentro do meu trabalho. E aí é tanta informação. Aí não tem como falar de constelação com uma advogada aqui, porque já está usando essa ferramenta direto na prática. Faz tanto sentido. É que uma coisa vai se complementando a outra, né? E aí as informações, elas vêm vindo na minha cabeça e eu tenho que, então, por isso, Fátima, tu vem me mantendo junto contigo, porque é muita coisa, né? Eu sou tão apaixonada pelas constelações, depois que eu conheci e vi o quanto bem isso faz pra gente. Eu sei quem eu sou, é maravilhoso, né? Não, Denise, tu fica bem à vontade, é para isso que a gente está aqui, a palavra é toda tua. Eu só quero fazer uma alusão aqui, um agradecimento, um beijo para todas essas gurias, esse pessoal aí que está mandando carinha e gostando do assunto.
Então, só para dizer para você que a Denise e eu já até pensamos que numa live daria só para dar o início, porque tem muita outra coisa para se... e quem sabe depois, após esse período aqui, a gente possa fazer nossos encontros presenciais e, de repente, até trabalhar num campo mórfico. Também, Denise? também. Olha que lindo. Então, pode continuar na tua prática aí, no que facilita, no que essa ferramenta pode estar contribuindo para ti como profissional e para aquela pessoa que tu está atendendo, para melhorar essa vida, para poder entender mais através dessa emoção, através dessa energia. E isso faz toda a diferença, não, Denise? Sim, aí para a gente seguir, né, agora dentro da hierarquia, né, como é importante e principalmente, né, para os dos nossos filhos, né, de saber qual é o meu lugar. Então, né, se eu sou filha, eu não sou a minha mãe, então eu não, quando eu quero tomar, agora, principalmente nós, né, quem tem os pais vivos e na nossa idade, nós muitas vezes queremos vir para um lugar de cuidar, achamos, né, que temos o dever e a obrigação de cuidar dos nossos pais e retribuir para eles tudo aquilo que eles nos derem, muito mais, né? E nós podemos cuidar, sim, né, retribuir, sim, mas no nosso lugar aqui, de sempre, filhos pequenos. Independente, assim, da idade que os nossos pais têm, se eles são senis ou não interessa. A dignidade e a força deste homem e desta mulher, nós temos que olhar e reconhecer sempre, né? Para que a gente se mantenha na nossa força e mantenha a força deles. Porque quando eu venho para cá e quero ser pai, né? Ou mãe, né, dos meus pais, eu não estou vindo para a força da vida, eu estou vindo para trás. E aí o fluxo da vida tranca. Percebe? Trava. Sim. E isso é movimento inconsciente, né? Eu consigo cuidar dos meus pais daqui, seguindo o fluxo, e eu não vou estar deixando de amar eles. Eu amo igual, porque a lealdade dos filhos com os pais, mesmo daqueles pais que são ausentes, é fenomenal, né? E aí me vem uma outra coisa, né, que eu acho interessante em termos de lealdade dos filhos com os pais. Contar uma historinha, uma outra história para vocês, de uma menina que ela, morando com os pais, 3 faculdades, e nenhuma ela ainda não achava, né? Não encontro minha profissão, eu não consigo e tal. E não saía de casa, não consigo ir adiante. E quando ela colocou isso num campo, o que acontecia? O pai e a mãe, o pai não dava atenção para a mãe e ela achava que o pai não cuidava direito da mãe e que então ela precisava estar em casa cuidando da mãe. E aí ela não conseguia sair dali por uma lealdade à mãe dela, porque ela achava que a mãe dela não ia dar conta de ficar com o pai, né? Sem perceber que antes de ser pai e mãe, é um homem e uma mulher que estão ali. É uma relação que não tem nada a ver com pai e mãe, né? É um casal. E isso não se mistura. E é difícil a gente, na cabeça, separar pai e mãe de homem e mulher, né? Sim. E aí, quando ela percebeu, assim, Deus, é verdade, eu não consigo, porque eu acho que a minha mãe... Não, a sua mãe dá conta, sim. Perceba que ela chegou até aqui, né? E a mãe dela não queria, não estava pedindo isso para ela. Isso é o papel da mãe dela. É o papel... Exato. E cada um, e isso também é importante, assim, cada um tem o seu destino, né? E eu não posso interferir no destino das pessoas. E aí também vem aquela coisa de querer salvar, né? De querer resgatar. Eu posso ir até aqui, mas além daquilo eu não posso fazer, porque eu estou saindo do meu papel. E muitas vezes a gente, quando coloca num campo também,
Tu vê o pai, a mãe e o filho no meio. E aí o que está aprendendo esse casal é só isso que está aqui. Quando isso sai, não existe mais casal. Aí o casal Sim. separa. Né? Então, como a gente tem que manter esse equilíbrio também. E aí, quando eu olho para isso e consigo perceber, eu posso fazer diferente, né? Porque antes eu não sabia. E posso passar, e aí, independente da idade que eu tenha, para os meus filhos, para que depois os filhos deles já possam sair libertos para isso, né, Fátima? Isso eu acho interessante também sempre de colocar para as pessoas que não têm idade, né, para a gente vir para esse autoconhecimento. Sim, não tem idade. E um conhecimento assim, ele é libertador. Sim, Porque, assim como tantas práticas terapêuticas, práticas energéticas e tudo o que a gente precisa, como diz o mestre, nós, para evoluir, não é apenas, não é na dor e no amor, como a gente sempre tem esse chavão, mas sim pelo autoconhecimento. A nossa evolução, a gente não sabia antes. Não, né? Exato. Então, no momento em que a gente vai conseguindo agregar e fazendo aproveitamento de tudo que a gente está tendo hoje, que estão se abrindo, como se diz, né, as infinitas possibilidades que elas estão dentro de nós. Né? Exatamente. Se conectar com essas possibilidades aí como uma prática dessas terapêutica, então nós, a partir daí, estamos mais libertos, né? Sim, porque sim, são crenças antigas, são laços, no caso da constelação familiar, inconscientes e subconscientes. Aí tem uma coisa que chama boa consciência e má consciência, né? E aí um exemplo de má consciência, eu ouvi, né, outro dia uma professora minha de prática sistêmica, na Carolina Lisboa, que ela citou um exemplo que dá para a gente fazer bem aquela coisa da culpa, né? Um filho vai visitar o pai na cadeia lá no Rio de Janeiro, tá? O pai dele está preso por tráfico. Quando ele chega para visitar o pai diz para ele assim, olha, agora tu vai no meu lugar e tu vai tu fazer esse tráfico, né? Vai lá e vai receber a droga e a tua mãe já tá sabendo. Tudo certo. E o filho sai e não consegue. Não consegue participar daquele crime, não é para ele não consegue buscar droga. Como é que tu acha que esse filho chega em casa e olha para a mãe quando ele não conseguiu fazer o que os pais queriam? Sim. Trancou, Denise? Acho que cortou um pouquinho, né? Oi. Então, ele sai... Cortou um pouquinho. E penso, ele chega com aquela culpa, né? Ele vem para a culpa. Quando eu não faço o que os meus pais estão me pedindo, ou quando eu não reajo às expectativas deles, como é difícil, né? Aí vem o pecado da culpa. Aí vem o pecado da culpa. E aí eu posso... E a culpa é a pior coisa, é o pior sentimento que o ser humano pode... E nas relações, né, principalmente entre filhos e pais, a culpa é uma coisa que está muito presente, porque eu estou sempre querendo provar para os meus pais que eu posso, que eu consigo, porque eu quero ser vista, eu quero ser amada, né? E às vezes, na ignorância, e a ignorância que não de ignorante, tá? Na ignorância de não conhecimento. Não, ignorância da indisponibilidade, às vezes, materna, né? Por conta de trabalho, por conta de outras coisas, os pais eles não conseguem dar aquela atenção que o filho precisaria, né? E aí o filho está sempre naquela necessidade de precisar provar alguma coisa para os pais, e se não tem a validação dos pais, não está certo. E aí, quando eles têm essa necessidade de estar sempre validando coisas, eles vão precisar validar as coisas
pro resto da vida em todas as relações, né? Isso é complicado. Em todas as relações, inclusive na futura família, né? Sim, sim, Enquanto sim. não... Se eu não tenho aprovação, eu não consigo fazer, né? Ou naquelas famílias onde tem um pai muito dominante, e acho que grande parte do pessoal que está aqui, que é mais velho, nós fomos criadas numa geração onde o olhar do pai bastava para tu não falar mais uma palavra, né? Então foi uma geração muito do silêncio, e isso é uma coisa que eu fui aprendendo e precisei aprender, né? Primeiro vim para esse lugar de pequena e precisei aprender a falar, porque eu não sabia falar. Expressar sentimentos, para mim, era uma dificuldade, porque Sim, né, olha, não. aqui tem uma... Denise, só para a gente dar uma atençãozinha, a Gabriele Cote, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Sinto muita já. Tá. E aí, exatamente, é bem isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque a gente está sempre tentando dar o melhor de nós para eles e a gente nunca sabe o que está fazendo errado, certo. Mas aí para a Gabi, né, que está nascendo uma mãe, quer dizer, ela está tendo a oportunidade agora de estar, né, presente numa vida que está começando. O que eu vi assim, de muito importante nesse tempo que eu estou estudando, né, e lendo e vendo, é validar sentimentos. Validar o sentimento dos nossos filhos, assim. Quando ele chora e tá ou porque eu sei que ele tá com ciúmes de alguma coisa, ou que ele tá com raiva, pedir, o que é que você está sentindo, né? O que é? Ou dizer para ele, olha, isso que você está sentindo é raiva, né? Você está bravo porque seu colega puxou seu cabelo. E isso, meu filho, é raiva. Entende? Porque a gente, não chora, isso aí não foi nada com teu colega. Não, ele está sentindo sim, ele está com raiva. Ou quando está com um neném mais novo e tem a menina, né? Tem a outra que já é maiorzinha, tu já está mais velha, tu não precisa. Não, você sabe o que você está sentindo? Você está sentindo ciúme, minha filha. Então, desde pequenas as crianças saberem o que elas estão sentindo. E é isso muito importante. A gente que já agora passamos por um período, já temos filhos bem adultos, a gente também tem outras coisas para curar, né? Mas, sim, Denise, como é importante isso que tu falou e de tantas também buscas em terapias e alguns conhecimentos, eu digo que a gente tem verdadeiros lutinhos. Nós temos que acolher esses lutos e estar consciente desses sentimentos, se eles existem, e a gente dar atenção para eles e saber de onde que ele se gerou. E como não é alimentar, não, é acolher e buscar esse entendimento, né? Então, e aí quando eu comecei a mexer nisso, eu fui me percebendo, meu Deus, no início peguei a chicotinho e aí queria, o que eu fiz, muitas vezes, né, o que eu fiz com as minhas filhas? E aí, aos poucos, não, sabe assim, eu fiz o que eu sabia, como eu sabia, e no momento. E tá tudo certo. Isso, pensamento sistêmico, ele nos traz também, assim, ó, é o autoacolhimento. Autoacolhimento. Eu sinto muito, sabe? Eu não soube fazer diferente com você. Né? E acolhimento é diferente de se tornar vítima. Sim, é diferente. É autoacolhimento e autorresponsabilidade. Percebe? Porque quando eu vejo aqui o que aconteceu, ok, aconteceu. Mas agora eu tomo consciência e eu, deste lugar, posso fazer diferente. E aí tem uma coisa muito interessante. Se eu não faço diferente neste momento, porque eu não estou conseguindo, eu posso me perguntar. E aí, assim, ó, sempre se perguntem. Por que eu não consigo mudar? Qual é o meu ganho secundário quando eu me mantenho nesta posição de vítima? E assim, e sem culpa, tá? Eliminem a culpa só
De novo, fecha os olhos, respira e pensa. De novo, a nossa boa meditação, nossa boa respiração, Exato. parar. Assim, ó, é 2 minutos. Qual é o meu ganho secundário que neste momento está fazendo com que eu não consiga sair deste lugar onde eu estou? E solta. Identificar as nossas assim, sabotagens. Traz a pergunta para você e solta. Deixa. A resposta, ela vem. É impressionante. E ok se eu não consigo mudar agora, mas em algum momento a minha chavezinha vai fazer assim, toque. E aí quando eu vi, aconteceu. Eu consegui dar aquele passo além, né? E tem uma outra coisa, Fátima, que eu queria colocar, que eu acho bem interessante também, é assim, ó. Que muitas vezes, e aí também para as relações, né? A gente está em certas relações onde, quando tu percebe, onde não existe igualdade, nunca vai existir entre pai e mãe, tá? Porque pai e mãe sempre vão ser maior que a gente e ali não tem equilíbrio nenhum. Nas outras relações, todas têm equilíbrio. Aí, dentro... equilíbrio, aí vem o dar e o receber. Aí a gente consegue agora puxar o dar e receber, né? Terceira lei. Então, quando alguém, né, quando eu estou numa relação de dar e receber, e aquele que está dando muito. E aquele que está recebendo, ele tenta dar, mas ele não consegue dar mais do que daquilo. E aí ele está recebendo muito. E aí o que acontece? Culpa de novo. Não consigo, daqui ele me dá tanto e eu não consigo dar mais. E aí eu vou para aquele lugar de culpa, e aí o que eu tento fazer? Eu tento fugir. E aí ou ele não me dá e eu dou muito. Ou eu acho que eu dou, mas eu dei tudo para este homem e ele me deixou. Ou ele arrumou uma amante. Como assim? E na verdade não foi isso. O que aconteceu? Ele não soube como reagir comigo, né? E aí ele caiu fora. Os relacionamentos não se sustentam assim, não tem como. Né? Porque foi demais para aquela pessoa que recebeu. Aí é outra fichinha que tem que cair. Sim. E aí também outra fichinha que é importante cair nas relações da gente é assim, ok, né? Eu te conheço, eu vejo você e eu sei do seu limite. Você vai até aqui. E eu te amo mesmo assim. Percebe? E eu também vou até aqui. Eu não consigo ir além disso. E aí nós crescemos porque eu reconheço você, né? E tá tudo bem. A gente vive e tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É a palavra. Aí nós passamos a ser observadores. Nós sim. passamos de observado a observador. Aí já é uma outra. E eu amo isso. Não é uma lei do Bert, mas aí a gente consegue ver que está tudo certo, mas até essa tomada de consciência, né? Mas isso, assim, é uma escadinha, né? Que vai indo aos pouquinhos e tal. Mas o pensamento sistêmico, ele te traz muito isso. E aí também dentro nas relações, né? Dentro do trabalho da gente, também tem uma coisa assim... filhos que tiveram pais muito dominadores, é muito complicado para eles, essa nova geração, né? Às vezes chegar numa empresa e precisar mandar, né? Ter um cargo de chefia, e aí ele vai lidar com pessoas mais velhas. Não é que eu vou mandar neles. Se eu fui acostumada sempre a obedecer meu pai, eu vou olhar... Sim. E aí tu precisa trabalhar nisso, né? Não, eu aqui estou ocupando um lugar em que, apesar daquela pessoa ser mais velha, hierarquicamente eu estou superior. Então tá tudo certo. Eu não estou desrespeitando essa pessoa quando eu dou os comandos para ela. Né? Eu estou aqui porque o cargo me coloca aqui. Porque eu estou aqui neste papel. Neste papel, exato. Eu estou neste
papel. E aí a gente pode voltar nos papéis, e aí é muita informação, mas acho interessante pontuar também, e aí na advocacia a gente percebe muitas vezes isso nas separações, quando acontece no casal se separar e com filho, muitas vezes o filho vem para um lugar, ele sai do lugar de filho e vem para o lugar de marido. Não no marido na conotação sexual, nada disso. É no lugar de cuidar daquela mãe. E muitas vezes a mãe, na fragilidade, no sofrimento, também por amor, não por. Não tem nada, é tudo inconsciente e é tudo com muito amor. Ela se deixa cuidar por aquele filho, mas ele não tem que cuidar dela. E que peso que é para essa criança, né? Ou quando a gente sai de só, tu é o homenzinho da casa, então o pai vai viajar e agora é tudo contigo. Uau! Pro inconsciente dele, né? A gente fala brincando, mas internamente, para aquela criança, tem um peso que eu não tenho, a gente não tem noção, né? Como a gente precisa cuidar disso, dessas palavras. O vocabulário, né? A importância de dar para a gente fazer só uma live sobre essas crenças limitantes e sobre as boas verbalizações que nós estamos tendo oportunidade de estar, que o Berto mesmo nos passa, né, Denise? Com certeza. Com certeza, né? E aí, à medida que tu vai conhecendo isso, tu vai ficando no teu lugar, né? E aí, ali que eu falei, né, no teu centro, tu tem leveza. Porque daí eu sei onde eu tô, o que que eu sou, o que que eu represento, né? Qual é o meu papel aqui. E eu consigo olhar daí desse palco que tu fala, né? Porque a vida da gente, na verdade, é um grande palco. E aí, quando a gente coloca em campo, né? E a pessoa visualiza aquilo, agora, através dos bonequinhos, né, da pandemia, ela vai olhar aquilo ali no campo, ela vai dizer, é mesmo, eu não tinha percebido. E são assim, são startzinhos simples, né, que fazem e modifica tudo. E quando eu modifico, todo o meu sistema modifica. Todo o meu sistema se modifica. Por isso, às vezes, eu não sei como é que é nos processos, assim, aí nessa parte jurídica, mas eu tenho participado das constelações, né, as práticas, assim, no campo mórfico, no espaço aqui também, com um colega teu e com outras que eu já participei fazendo a minha, como é importante observar não sei como é que é na prática jurídica, tu faz a constelação, assim, aplica, chama a família ou faz só com aquele... Não, assim, ó, o que cliente? Eu não constelo em processo, tá? Isso eu não, é assim, eu faço o atendimento sistêmico, né, com colegas, mas eu não atuo dentro do processo. Isso é separado. É só o conhecimento. Assim, lança-mão desse conhecimento. Constelação familiar, quando eu constelo, eu não atuo processualmente, tá? Certo. Aí, quando, digamos assim, os colegas me indicam, olha, ou falo para os clientes, olha, isso aqui talvez você poderia olhar, quem sabe, aí paralelo, né, dentro de uma constelação. Aí eu constelo, mas eu não me envolvo na parte processual, tá? É diferente. Sim. Quando eu atendo e olho, aqui eu não constelo. Aí, mas e aí, como eu falei, né, tu não precisa ser constelador. Tu conhecendo essas leis, e aí a prática sistêmica dentro dessas leis aqui, tu circula com o teu cliente dentro daquilo ali e vai encontrando. E aí tu pode dizer pro teu cliente, quando tu percebe, olha, quem sabe você pode procurar uma ajuda terapeuta. Aí também para um terapeuta, né? Passar para um psicólogo, para alguém que possa auxiliá-lo a fazer um tratamento. Isso aqui, tu pode também fazer um encaminhamento do teu cliente para alguém que possa tratar dentro normalmente o psicólogo que vai trabalhar em conjunto com que... Porque a constelação
quando ela vem, tu faz a lima e deu, né? Não, é breve. Olha o que está acontecendo aqui, se tuas fichas caem e pronto. Não é uma coisa que se estende. Não. E o acompanhamento... É uma terapia muito breve, breve, muito pontual, ela é né? pontual e ela vai naquilo que a pessoa tá sentindo, né? E o acompanhamento com um terapeuta, ele é importante para seguir nas questões, né? Então, na constelação, tu vai naquele ponto que a pessoa está seguindo, né? E voltando, então, vai naquele ponto, a pessoa se trabalhando, caindo a ficha, automaticamente, porque nossos problemas sempre são de ordem internas, né? Sim, tudo. E tudo, olha, tudo não digo, mas assim, 80% das nossas questões estão vinculadas com pai e mãe. Então, olhem para os seus pais né, ausentes ou presentes com muito amor. Integrem eles em vocês, independente do que eles, assim, ó, eles deram o que eles sabiam para nós, mas eles já nos deram tudo. Graças a eles, a gente está aqui. E aí, assim, ó, e deste lugar aqui, nós podemos fazer diferente. Nós não precisamos passar as mesmas necessidades que eles passaram, nós não precisamos passar as mesmas dores, nós não precisamos, assim, ó, vamos tomar o que tem de saudável deles e de toda a nossa ancestralidade. Honrar a isso que, tudo que esses nossos passados passaram, para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando, é isso que a gente precisa trazer. E quando eu fecho os meus olhos, coloco os meus pais atrás de mim e imagino que atrás deles, com toda essa minha ancestralidade, se vocês fizerem esse pequenininho exercício, assim, vocês vão se sentir grandes e vão ver como isso empurra a gente para a vida. É fantástico, assim, esse sentimento, né? É fantástico, Denise. E assim, é tão bom, eu não sei como é que anda aqui mais em Santa Cruz, divulgando assim e fazendo com que chegue até mais pessoas, mais famílias, porque isso é muito saudável. É muito gratificante ver, sentir na gente, né, na minha prática mesmo, assim, muitas fichas caindo, e a questão, assim, eu sou muito grata por ter entrado nesse mundo, assim, das terapias e conseguir achar muito mais fácil tudo, né? A gente começa a se libertar. Achar o teu lugar, né, Fátima? É isso, a gente acha o lugar da gente. Então, e aí, isso comigo, o que aconteceu? Então, aí, desde o final do ano passado, eu pensei assim, eu preciso levar isso adiante. Eu preciso passar isso para as outras pessoas. Nós conversamos num período desses, né? Então, para que as outras pessoas também conheçam e tomem, quem quiser, né? Claro, porque isso aí vem a autorresponsabilidade também, que tu tem vontade, mas que elas conheçam, porque é tão gratificante tu sentir quem tu é raiz, né? Aí também dá para imaginar a árvore. Aquela árvore que tem aquela raiz grossa, ela bem firme e ela pode, seguir firme também, com os frutos fortes. Então nós podemos levar, e aí também eu sempre faço, né, nos meus atendimentos, assim, a onda, sempre falo, olha, imagina que isso aqui é a nossa vida, é uma onda, e a onda só vai para frente, ela não vem para trás. Então, eu posso dar, devolver com cuidados para os meus pais, mas eu não posso passar atrás deles. Nunca. Isso é o fundamental. E é a lei da vida, esse movimento, né? É esse movimento que tem que ficar claro. E com relação, Denise, a tu teres aceitado e a gente tomado a decisão também de vir compartilhar, porque isso é o que me aflorou muito, assim, durante a pandemia. Mas como assim a gente vai ter que brecar um trabalho, que estava dando tantos frutos, assim, essa conexão,
esse trazer, compartilhar com mais pessoas aquilo que a gente está fazendo a diferença na nossa vida. Assim como tu tem, assim, meu pai era assim, comia uma sobremesa, comia uma coisa boa, e chegava e queria por insistência em, ó, dá para te provar, prova que é tão bom. Então eu fico pensando nesse exemplo, assim, de que como a gente quer contar, né? Quer contar, quer compartilhar a sobremesa. Sim, 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 sim. É isso aí. É isso que move, né? E outra coisa, assim, essa força da vida é tentar ter curiosidade pela vida. Isso eu acho importante, a gente nunca perder a curiosidade da vida, de estar na vida, né? Que isso é movimento. Então, independente da idade, é tu buscar sempre algo novo. Não se estagnar naquela tristeza, naquela dor, e tem dias que a gente vai estar ali, e também tá tudo certo, né? Se acolhe ali, sofre, olha para essa dor, é importante, né? E ela sente, vai para aquele buraco, não faz mal, mas no outro dia tu levanta e segue, né? Porque às vezes a gente não quer olhar, e aí não sofre, não vê, mas ela vai estar ali. Quando eu olho ela e acolho, ok, eu estou vendo você, eu estou te reconhecendo, a gente está junto aqui, tu está aí comigo, dor, vem junto, então, mas eu estou seguindo, mesmo contigo aqui do meu lado. Aí ela vai se acomodando e parece vai se acomodando tu vai encontrando aquele lugar, né? Ei, Denise, minha querida, minha professora, minha mestre também, minha amiga, advogada, e diz que não é para chamar de doutora, que o meu filho já ia dizer, como assim, mãe? E aí é o seguinte, antes de eu te pedir para deixar a tua mensagem, assim, uma mensagem final aqui, que a gente já está indo para o final da live, eu queria só dizer que tudo também está tudo certo, a gente vai acontecer na nossa vida. Quando as coisas chegam, muitas vezes não chegam no momento certo. E a gente tem que estar com os nossos receptores, né, que a gente diz, abertos, preparados para receber. Então, e quando a gente está preparado? Quando a gente vai participando disso, é um degrau, né? É gradativo. Quando a gente vai buscando, quando a gente se abre, enfim, eu acho que a gente vai conseguindo entender quando a gente se abre para essas novas oportunidades, infinitas possibilidades, e quando a gente não fica com a cabeça fechada, independente da idade, independente de idade cronológica, de posição, de profissão. Sim. Né? É estar aberto para o mundo, né? Então temos uns minutinhos aí, vamos nos despedir, vamos dar um beijão aí, agradecer a todo mundo que está... O que eu quero deixar, né, assim, ó, nas decisões da gente, né, que a gente sempre tenha coragem, né, de ter coragem de agir com o coração, mas não o coração esse aqui, né, o idealizado, né, mas sim o coração aquele que nos move, que nos impulsiona para a vida e para a força da vida. É esse coração, né? Coração de estar na vida, que a gente tenha a coragem de estar sempre com ele, sempre agindo. É isso. Ai, muito lindo. Muito lindo. Ai, muito obrigada, Denise. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Tem alguma pergunta aí? Eu estou vendo que tiveram perguntas. Tem alguma consideração de alguma colega? De alguém que queira deixar? Senão nós vamos com essa tua explanação da força do coração, né? A coragem, que é a força da ação, né? Da ação, a força da ação. Nós vamos ficar com essa live gravada lá na conta lá do Instagram do Espaço Devia. A gente agora aprendeu a deixar gravadinho, né, Denise? Acho que vale a pena. E agradecer muito e dizer que eu gostaria de deixar o convite aqui. Não conversei ainda com a Denise, mas quem sabe para um próximo diálogo, né? Sim, podemos, claro, sim.
Se você quiser, claro. Enquanto a gente não agendar, né, nós podemos dizer que na próxima terça-feira nós teremos aqui numa live de Porto Alegre a professora Janaíne Martins, que vai falar um assunto muito interessante também sobre o despertar e a saúde da mulher, a saúde feminina, né? Muito interessante, isso vai ser na terça daí. E na próxima quinta-feira, dia